Irmãos, nós estamos numa série de mensagens aos domingos pela manhã que fala da pedagogia dos milagres de Jesus Cristo. O que é que podemos aprender os milagres de Jesus? E o texto que nós vamos ler é João capítulo 5, versos 1 a 18. João capítulo 5, versos 1 a 18. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque e quando a água é agitada, pois enquanto vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhes: quem é o homem que te disse: toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era o seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Amém. Senhor, que a Tua palavra encontre abrigo em nosso coração, que a Tua santa palavra frutifique dentro de nós, e que possamos aprender com os milagres de Jesus as lições, os ensinamentos que o Senhor deseja transmitir a nós. Dá-nos um coração ensinável e também sensível à Tua voz. É a nossa oração, agradecidos em nome de Jesus. Amém. O tanque de Betesda era um tanque que tinha 5 pavilhões. Betesda significa casa de misericórdia. E nesse lugar, como o texto já menciona, uma multidão, grande multidão, cegos, coxos, paralíticos, pessoas sem esperança, pessoas sem perspectiva, pessoas que jaziam nestes lugares, muitos há muito tempo, como este homem que já estava ali há 38 anos. Neste contexto desse texto, estava acontecendo também em Jerusalém uma festa. E todo o povo estava celebrando a festa em Jerusalém. Jesus estava indo também para a festa. Contudo, ele desvia do caminho a fim de ir primeiro no tanque de Betesda, intencionalmente, para encontrar-se com este homem, um homem que estava enfermo há 38 anos, um homem que não tinha mais sonhos, um homem que estava totalmente frustrado.
acreditava que a sua causa estava perdida, um homem que vivia de esmolas e também era um homem que estava paralisado, disse Jesus, por causa do seu pecado. Bem, dito isso, pensando na nossa introdução, vamos pensar agora na primeira lição que podemos tirar para a nossa vida deste texto. Está no verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? A primeira lição que aprendemos é que Jesus, ele nos vê. E não só vê, ele vê e ele sabe, diz o texto, vendo-o e sabendo. O Jesus que viu este homem é o mesmo que viu Zaqueu na figueira, sabendo do seu vazio interior. Veja que o Jesus que vê e o Jesus que sabe, muitas vezes é o Jesus que toma a iniciativa de nos encontrar. O Jesus que vê e o Jesus que sabe é o que toma a iniciativa. Então nós vemos aqui, esse mesmo Jesus viu Zaqueu, sabendo do seu vazio, foi até ele. A mulher encurvada, que estava 18 anos dentro da sinagoga, estava indo na igreja, mas estava encurvada e presa por Satanás há 18 anos. E Jesus a viu. Jesus sabia. Jesus tomou a iniciativa e chamou ela para ser curada. Jesus também viu a mulher do fluxo de sangue. Sabendo da sua condição, ele toma uma iniciativa de deixá-la falar tudo o que havia acontecido com ela e também ela é curada. Jesus vê este homem paralisado e também toma a iniciativa de ir conversar com ele e a fim de que a sua história fosse transformada. Então, a primeira lição é que nós vemos em Jesus uma divina sabedoria e um divino conhecimento, mas também uma divina tomada de iniciativa para nos encontrar, a fim de que nossa história mude. Creio que a primeira lição que podemos extrair desse texto é que como que Jesus, vendo e sabendo e tomando iniciativa de tantas pessoas que vemos na Bíblia, penso que Jesus também nos vê. Jesus também sabe da nossa história. E Jesus também toma uma iniciativa de conversar conosco. Creio que nós podemos hoje, talvez até fazer essa oração, dizendo: Senhor, eu sei que o Senhor me vê, eu sei que o Senhor também sabe, e eu sei que o Senhor também toma a iniciativa. Mas será que eu estou percebendo ou entendendo as iniciativas que o Senhor está tomando de falar comigo? De intervir na minha vida? Será que eu não ignorei suas iniciativas quando conversou comigo, a fim de que minha história fosse transformada pelo teu poder? A segunda lição que aprendemos também está no verso 6, porque diz o texto que Jesus, vendo e sabendo, perguntou-lhe. Vemos uma divina compaixão. É diferente quando só sabe e vê, mas quando toma um passo a mais e pergunta, isso é compaixão. Quando Jesus quer saber algo da nossa vida, a intenção dele é resolver. Quando Jesus faz uma pergunta para esse homem, a intenção de Jesus é reorganizar a vida desse homem à luz da sua sabedoria, à luz do seu propósito, à luz da sua paz. Então, quando Jesus faz uma pergunta, ele está demonstrando aqui uma compaixão que está no coração dele por pessoas aflitas e necessitadas, por todos nós, sejamos nós paralisados no corpo ou sejamos paralisados na alma, porque não é só a paralisia do corpo, mas também da alma. E essa compaixão gera aproximação. A gente lembra também da parábola do bom samaritano,
aonde Jesus fala que o bom samaritano é aquele que vê aquele homem caído à beira do caminho, porque passou o sacerdote e ignorou, passou o levita e ignorou, mas o bom samaritano passa e ele atende aquele homem, ele leva o homem à hospedaria, ele paga a despesa, ele cuida daquele homem porque ele teve compaixão daquela pessoa. Jesus tem compaixão e essa compaixão gera um movimento em direção ao outro. A compaixão nos leva a enxergar a dor do outro. Jesus, por sua compaixão divina, enxerga a dor daquele homem e se aproxima dele. A terceira lição que eu aprendo é que Jesus dá nele uma divina sacudida. E isso é muito legal. É o verso 7. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. E quando a gente olha essa divina sacudida, a gente vê que parece ser tão óbvia nessa pergunta, você perguntar para uma pessoa que está numa maca há 38 anos, ela está ali paralisada, ela está ali vivendo daquele jeito lastimável, né? Uma maquete realmente da miséria. E quando a gente lê o texto assim pela primeira ou segunda vez, você fala assim, claro que esse homem quer ser curado. Jesus, que pergunta é essa que o Senhor está fazendo? É óbvio que ele vai responder que sim, que ele quer ser curado, porque a pergunta objetiva, ela muitas vezes vai exigir uma resposta também objetiva. Você quer ser curado? Sim ou não? E a resposta é: não tenho ninguém que me ponha no tanque. Interessante a resposta do homem, interessantíssima a pergunta de Jesus. Essa pergunta é muito complicada, porque ela vai exigir tudo de mim. Ela vai destruir uma narrativa que esse homem construiu para continuar no lugar onde estava. A resposta parece simples, mas não é simples. Por quê? Porque esse homem recebia marmita todos os dias. Essa pergunta não é tão simples porque esse homem recebia a atenção de alguém todos os dias. Agora, essa pergunta pode colocar esse homem em xeque. Porque se ele for curado, acabou a marmitinha. Se ele for curado, acabou alguém ali dar atenção. Se ele for curado, ele vai precisar pagar os boletos dele. Se ele for curado, não poderá culpar mais ninguém pelas mazelas da sua vida. Terá que assumir a responsabilidade pela sua própria vida. Se ele for curado, ele vai precisar dizer: agora é comigo. Esse caos conveniente acabou. Eu vou precisar me mexer. Adeus, autocomiseração. Eu não posso me esconder mais atrás dessa doença, porque Jesus, Ele me curou. Olha que maravilha. Acordar cedo e trabalhar. Parar de culpar os outros e me tornar responsável pela minha condição. E perder a gostosura de poder culpar alguém pelos seus problemas. Queres ser curado? Acho que não. Porque está muito complicado ser curado. Porque ser curado significa autorresponsabilidade. Tomar as rédeas da situação. Acordar logo cedo e começar a fazer aquilo que Deus me criou para eu fazer. Se eu for curado, não tem mais tanque, não tem mais marmita, não tem mais sombra, não tem mais nada. E aí esse homem constrói uma narrativa. E essa narrativa muito conveniente. Ah, Senhor, não tem ninguém que me leve. E você vai observar que Jesus não entra na narrativa deste homem, não discute esta questão. O que Jesus vai fazer é dizer para ele: você levante daí, toma o seu leito, vamos. Jesus não tem nem conversa com esse homem acerca
dessa explicação, dessa narrativa que ele construiu na sua cabeça para permanecer nesse lugar de paralisia. E o ponto é este, e é um ponto importante. Muitas vezes nós seremos tentados a construirmos narrativas como este homem para permanecermos em lugares de paralisia na nossa vida. E pode nos ser muito conveniente, porque dá para culpar pessoas, dá para jogar a culpa em Deus, dá para jogar a culpa no outro, dá para ir para um lugar de vitimismo. E como é gostoso estar nesse lugar, onde posso culpar a todos, onde posso permanecer nesse lugar tão confortável, onde não preciso me responsabilizar pelas minhas decisões. Afinal de contas, eu estou aqui paralisado e preciso da sua pena, preciso da sua compaixão, preciso da sua misericórdia, porque afinal de contas eu estou nesse lugar. O que Jesus está fazendo é tirando, mais do que tirar esse homem deste tanque, deste lugar físico de paralisia, o que Jesus está fazendo aqui é tirando esse homem deste lugar de autocomiseração, de pena de si mesmo, a fim de que esse homem se levante, e essa vai ser depois a palavra de Jesus, para que ele ande naquilo que Deus tem para ele. Boas desculpas não irão ajudar. Existem pessoas que vivem neste lugar a vida toda, sempre procurando alguém para culpar dos seus problemas. Pessoas que nunca estão no lugar certo e na hora certa, por falta de iniciativa, porque esse homem disse assim: eu não tenho ninguém, Senhor Jesus, que me leve lá no tanque, porque quando o anjo movimenta as águas, sempre tem alguém antes de mim. Ora, então fique logo na beirada. Fique já meio que quase com o dedo na água. A hora que o anjo mexer, você tchuc, pronto. Mas não. Ele fica em outro lugar e não tem quem me leve. Eu nunca estou no lugar certo, eu nunca estou na hora certa. Parece que as coisas não conspiram, Senhor Jesus, ao meu favor. Jesus não lhe responde nenhuma palavra sobre isso. Aquele homem estava morando no problema e já estava bem acostumado com aquela rotina. Existem problemas que nós podemos morar neles e ficar lá habitando. E ao invés de a gente querer sair do problema, a gente permanece tanto tempo no problema que nós vamos colocando cortina, mesa, vasinho, vai arrumando e vai deixando aquele lugar, entre aspas, bonitinho para ficar. Mas na verdade o que aprendemos é que esse lugar é um lugar de miséria, é um lugar de paralisia, é um lugar de uma vida vocacional aleijada, é um lugar onde os propósitos de Deus não acontecem. E Jesus escolhe este homem para nos ensinar que ser curado vai exigir de nós muito mais do que a gente imagina. Muitas pessoas entendem que Deus vai fazer um milagre. Eu também entendo assim, Deus vai fazer um milagre. E a gente entende que quando Ele faz o milagre, então pronto, agora está resolvido. Não, quando Jesus faz um milagre, é aí que a coisa vai começar. Porque Jesus vai dizer ali, no verso 8, a quarta lição, a divina ordem. Levanta-te. Verso 8, então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. Jesus não lhe respondeu palavra sobre suas desculpas. E Jesus não esperou nem ele responder se ele queria ser curado. O homem não chegou a dizer isso. Essa iniciativa de tirar esse homem desse lugar foi totalmente de Jesus. E Jesus diz para ele assim, levanta. E aqui nós aprendemos que quando Deus dá uma divina ordem, Ele também tem o poder de fazer acontecer aquilo que Ele está falando para a gente fazer. Nunca Jesus vai nos mandar fazer algo sem nos dar a força para realizarmos aquele algo que Ele nos pediu. Este homem estava entrevado, tinha 38 anos. E ele não precisou de uma sessão sequer de fisioterapia para fazer as suas pernas funcionarem muito bem naquele momento. Quando Jesus disse, levanta-te, os músculos daquele homem foram refeitos. E aquele homem levantou completamente curado e pronto. Porque aquele que dá a ordem é
poderoso para fazer que a ordem se cumpra. Agora, não é mais ficar esperando o milagre, agora é viver a partir do milagre. O que Jesus está dizendo para este homem é: se levante, porque agora você precisa tocar a sua vida. E pega a tua maca. E o que significa pega a tua maca? Significa que essa maca, você vai levar ela. Essa esteira, essa cama de campanha, você vai levar. Porque você precisa lembrar de onde eu te tirei. Essa maca se tornará para você um memorial, por isso eu estou mandando você leve a maca. Porque eu quero que você lembre desse lugar, homem, de onde eu tirei você. E isso é uma lição para nós, irmãos. Devemos sempre nos lembrar da miséria em que vivíamos antes de Cristo. E de onde Jesus nos tirou. E olharmos para essas macas da nossa vida e falarmos: não, Jesus já me colocou em pé. Eu não volto mais para esse lugar de paralisia. Eu não volto mais para essa cama. Eu não volto mais para esse lugar que um dia foi conveniente para mim, de autocomiseração, de autopiedade. Eu quero andar com as minhas próprias pernas e sei que Deus é poderoso para me dar força para realizar tudo aquilo que Ele está me pedindo. Existem pessoas que foram curadas. Jesus tirou a doença do corpo. Mas Jesus responsabiliza aquele homem por tirar a doença da sua mente. 38 anos parado, a mente acostumou. A mente criou uma cultura de narrativas convenientes, de narrativas equivocadas, de não se responsabilizar, de ficar culpando os outros, de fazer como aquela hiena que tinha num desenho antigo, que ela dizia assim: ó vida, ó azar. Quem lembra dessa hiena? Você lembra, Éder? 1950, 1960, não, brincadeira. Ela tinha um leão e uma hiena, lembra disso? E ela dizia assim: ó vida, ó azar. É esse homem. Tudo dava errado. O que Jesus está fazendo é levantá-lo no corpo, mas eles têm a responsabilidade agora de realinhar a sua mente segundo os santos propósitos, a santa palavra de Deus, e não viver mais no paradigma da doença. Você já viu pessoas que ficaram doentes, alguma coisa muito séria que aconteceu com elas, elas ficaram doentes, depois elas são curadas, mas parece que ainda são doentes? Já viu? Existem pessoas, por exemplo, que foram curadas do câncer, raspa a cabeça e tal, e daí sai do câncer, mas continua num paradigma como se ainda vivesse aquilo, não saiu daquele lugar. Que coisa mais estranha. O seu corpo foi curado, mas a sua mente ainda está lá. Quando Jesus diz levanta-te, é para sair de corpo, é para sair de alma, é para sair espiritualmente daquele lugar de paralisia, para viver o que Deus tem. O passado para nós é um lugar de aprendizado, mas não é um lugar para a gente ficar lá mais. Aprendemos com aquela situação, agora é para frente. Amém, irmãos? Porque senão, coisas vão acontecendo, e a gente sempre faz isso. Isso mostra uma saúde no corpo, mas infelizmente, uma doença grave na alma. Provérbios 23, 7 diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. E Deus não quer que a gente imagine na nossa alma qualquer coisa diferente do que Ele já disse a nosso respeito. E Deus tem você por filho e por filho amado. Deus tem santos propósitos para cumprir através da minha e da sua vida, amém? E nós não podemos imaginar coisas que Deus não quer que esteja na nossa mente, como diz Filipenses 4:8. Paulo diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é bom, tudo que é justo, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem valor, seja isso que ocupe o vosso pensamento, ou nisso pensai. Por que é que vou ficar voltando e revivendo histórias do passado que já estão na cruz? Por que é que eu vou ficar vivendo amarguras, dores, feridas, espremendo aquele pus, descascando aquela ferida,
se Deus já me tirou desse lugar? Nós precisamos trazer para a nossa mente tudo que é bom, tudo que é virtuoso, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, tudo que tem louvor. Se Deus mandou você se levantar, Ele já deu o poder para você fazer o que Ele pediu. Você não vai precisar correr atrás do poder, porque Ele já deu. É só você acreditar e avançar naquilo que Deus tem. Oramos tanto pelo milagre, quando ele finalmente chega, a gente não sabe o que fazer, ou não sabe se quer fazer o que precisa ser feito. Ou por medo, ou por preguiça, por conveniência, por autocomiseração, por falta de atenção, por comodismo, aquele homem foi alertado por Jesus. E essa é a quinta lição que eu aprendo nesse texto, no verso 14. A divina advertência: não peques mais. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é que Jesus está ensinando aqui? Que Ele pode te tirar de uma situação ruim, mas se esse homem não alinhar a sua vida com a santa palavra de Deus, o que era ruim pode se tornar ainda pior. Então isso é muito sério, porque quando Deus tira eu e você de um lugar, Ele espera que a gente se levante, Ele espera que a gente ande, Ele espera que a gente tome atitude, Ele espera que a gente avance, e que o pecado e tudo aquilo que não vem de Deus saia da nossa vida, que a nossa mente seja renovada, que a cultura que rege os nossos princípios seja a cultura do céu, que a nossa moral e a nossa ética seja cristã, e que nós sejamos um canal da graça de Deus aonde estivermos. Ele espera isso. E Ele também está revelando algo muito importante, dizendo àquele homem: não peques mais, para que não te aconteça algo pior. Por quê? Porque o que você fez há 38 anos atrás é que te colocou nessa maca. O que Jesus está fazendo? Jesus está levando aquele homem a voltar a 38 anos atrás e relembrar que aquela escolha, aquela decisão, aquela atitude que ele tomou lá atrás é que paralisou a vida dele por todos esses anos. E quando nós falamos de 38 anos, é muito tempo. E Jesus falou para ele: olha, não faça mais isso, porque agora eu já te curei. E eu te curei para você ser uma bênção. Eu te curei para você ser boca de Deus. Eu curei você para você ser um canal da graça de Deus. Eu curei você para você viver os santos propósitos que eu tenho para a sua vida. Eu curei você para você deixar essa maca, para você deixar essa vida de pecado, para você andar comigo. Eu curei você porque eu amo você. Mas lembre que aquele pecado que você cometeu lá atrás, agora eu já te perdoei, mas pecado tem consequências. E você sofreu por 38 anos as consequências, porque tudo que o homem semear, isso mesmo ele vai colher. É uma lei espiritual. E eu não sei o que esse homem fez, Jesus não revela. Mas Jesus também fez isso com aquela mulher encurvada no templo, que havia 18 anos que estava encurvada. E Jesus disse assim naquele dia para aquela mulher e para aqueles homens que estavam na sinagoga: eu não haveria de libertar essa mulher que está presa há 18 anos por Satanás? E quando Jesus diz 18 anos, ela lembrou, assim como esse homem também lembrou. O que eu fiz há 18 anos atrás, que Satanás tomou conta da minha vida e me deixou uma mulher encurvada e roubou de mim a juventude e tirou de mim a visão e a esperança? Jesus libertou aquela mulher para ela andar em pé, olhando para frente, sonhando, e para conquistar os sonhos e propósitos de Deus. Não pecar mais implica, em primeiro lugar, autorresponsabilidade, que é a capacidade de assumir a responsabilidade por suas ações, escolhas e resultados na vida, tanto positivos quanto negativos, e não culpar os outros por fatores externos, por seus problemas, por seus fracassos. Não pecar mais é dizer como Davi: Senhor, contra ti e somente contra ti eu pequei. É assumir a responsabilidade.
Não é dizer mais, não tem quem me leve no tanque. Não é arrumar uma desculpa. É olhar no espelho e dizer: o culpado por tudo o que aconteceu de errado na minha vida fui eu. E eu assumo a responsabilidade pelos meus erros. E eu te peço, Senhor, me perdoe. Mas eu não quero mais pecar. Eu quero viver a liberdade que o Senhor veio me trazer. É Gálatas capítulo 5, verso 1. O apóstolo Paulo fala a mesma coisa. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não volte mais para o jugo do pecado. Quando Jesus nos liberta, Ele não espera que a gente volte para aquele lugar, mas que a gente assuma a responsabilidade. Não pecar mais significa permaneça firme. Para a liberdade Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes. O que fala isso? Perseverança. Não pecar mais é começar uma caminhada com Deus e falar: Senhor, a partir de agora, nunca mais eu voltarei para aquele lugar. Nunca mais eu me deitarei naquela maca. Nunca mais eu terei pena de mim. Nunca mais autocomiseração na minha vida. Nunca mais, Senhor. Sou eu e o Senhor. E o Senhor é poderoso para fazer muito mais além do que eu estou pedindo e do que eu estou pensando. Bendito seja o teu nome. Eu não abro mão de caminhar contigo. Terceiro, santificação é reeducação. Reeducação é aprender a desaprender, é aprender a reaprender e é aprender a aprender. Reeducação é aprender a desaprender. Eu preciso desaprender os hábitos e costumes que eu adquiri quando eu estava doente. Quando eu pequei e o meu pecado me fez uma pessoa crítica, amarga, murmuradora. O meu pecado me fez uma pessoa julgadora, uma pessoa ácida, uma pessoa tóxica. Mas Jesus me curou. Agora eu não sou mais assim. Quando eu vejo uma pessoa com um problema, eu me coloco no lugar dela. Digo: Senhor, se eu estivesse no lugar dela, eu sinto compaixão, e compaixão gera aproximação, e essa aproximação é para gerar cura. Segundo, aprender a reaprender. Nós que andamos com Deus, já aprendemos tantas coisas com Deus, mas podemos reaprender coisas que esquecemos. A vida vai passando e parece que a gente esquece algumas lições. Precisamos reaprender. Quem já andou de bicicleta uma vez, mesmo que fique uns 20 anos sem andar de bicicleta, reaprende rapidinho. Sim ou não? Sim. Você já sabe o que precisa ser feito e eu também. Precisamos reaprender. E por último, na mudança, na reeducação, aprender a aprender. Significa manter um coração ensinável. Para eu não pecar mais e andar no caminho da santificação, o meu coração precisa ser ensinável, ou seja, eu tenho um coração aberto. Eu sempre estou procurando uma verdade que eu posso aprender. Por mais conhecedor que sejamos das Escrituras, sempre alguém pode dizer algo a nós, uma palavra, um ensinamento, um só. Mas você fala assim: eu aprendi hoje uma coisa nova. Ou hoje eu fui relembrado de algo importante da parte de Deus na minha vida. Levar a maca, lembrar da onde Deus nos tirou. Apocalipse 2:5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. O Senhor Jesus está dizendo assim: olha, traz a memória, você lembra onde que você caiu? Então, se arrepende disso e volta a praticar as primeiras obras, ou seja, lembra que você era apaixonado por mim? É isso que ele está dizendo. Lembra como você me amava? Lembra como você gostava de estar na minha presença? Lembra o dia que você entregou a sua vida para mim? Lembra que você, quando entregou a vida para mim, tomou o lugar do Espírito Santo e queria converter todo mundo? Lembra? Isso aconteceu comigo. Falei: Senhor, nem preciso da sua ajuda, eu vou converter. Que bobagem. Mas é aquele primeiro amor que a gente acha que vai converter o mundo inteiro. E Jesus está dizendo: volta para esse lugar, mas com a maturidade que você já tem. Porque não é o fazer para Jesus, é o estar com Ele. Nós não somos aquilo que fazemos,
Nós somos o resultado do amor de Deus na cruz, nós somos filhos de Deus. Sim, é possível ser curado e permanecer olhando para o tanque, esperando outro milagre. Você já viu pessoa que é viciada em milagre? Ela recebe um milagre, glória a Deus, próximo. Ô, seu abençoado, se você recebeu esse milagre, bora lá. Não, eu vou ficar aqui no tanque porque agora eu tenho o pedido, eu já fiz o meu caderninho de pedidos. E tem gente que ensina isso ainda. Olha, faz seu caderninho de pedidos. Irmão, pega esse caderno de pedidos e coloca na cruz e fala: Senhor, escreve o Senhor no meu caderno quais são as obras que o Senhor quer que eu ande, porque a tua vontade é boa, a tua vontade é perfeita, a tua vontade é agradável. E por último, aquele homem foi curado no sábado. E os fariseus ficaram doidos da vida. E ali começa oficialmente a perseguição a Jesus para matá-lo. Ali, nesse milagre. É a partir desse milagre que Jesus oficialmente agora é procurado pelos fariseus para matá-lo. E quando ele vira a mesa dos cambistas lá no templo, ele é oficialmente procurado pelos saduceus para matá-lo. Porque os fariseus eram legalistas, mas os saduceus eram dinheiristas. E quando Jesus agora está quebrando o legalismo do sábado, os fariseus querem matá-lo. Depois, quando ele vira a mesa dos cambistas, os saduceus querem matá-lo. É muito interessante. Mas Jesus cura esse homem no sábado, porque esse homem tinha 38 anos que não tinha descanso, por causa do seu pecado. Quando Jesus cura esse homem no sábado, e os fariseus dizem assim: como que ele pode curar você no sábado? Isso é pecado. E Jesus ensina: não foi o homem feito para o sábado, mas o sábado feito para o homem. E Jesus ensina, Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus ensina que o sábado não é mais um dia, o sábado é uma pessoa, o sábado é Jesus. Quando Jesus chega na nossa vida e nós o recebemos e não damos desculpas e assumimos a nossa responsabilidade, Jesus vem nos trazer o descanso. Mas o descanso não é um dia, o descanso é uma pessoa, o descanso é Jesus. Quando Jesus chegou à vida desse homem, 38 anos cansado, 38 anos, pela primeira vez, ele encontra descanso. Aquela mulher, 18 anos, cansada daquela possessão, ela encontrou descanso em Jesus. Zaqueu, há tantos anos preso por um vazio existencial, encontrou descanso em Jesus. A mulher samaritana, no seu 5º casamento, encontrou descanso em Jesus. Quando Jesus chega na nossa vida, Ele nos dá descanso. Mas descanso não é rede, descanso não é cama. O descanso em Jesus não é vida mansa, não é vida boa. O descanso em Jesus não é porque eu estou andando com Ele agora que eu vou viver num jardim engrinaldado de flores. Ah, Jesus veio até mim, Ele me curou e agora, oh glória a Deus, spa do céu. Não tem spa do céu na terra. Falava hoje na classe de batismos, o único lugar que você pode sofrer por Jesus é aqui. Quando você morrer, você irá para o céu. Diga amém, pelo amor de Deus. Você irá para o céu. No céu não tem choro, não tem lágrimas, não tem dor, não tem trevas, não tem doença. No céu é um lugar de alegria plena. Então onde você pode sofrer por Cristo? Na terra. Que privilégio, irmãos, é sofrermos por Jesus e para a sua glória. Jesus não levanta homens para que vivam suas vidas boas. Jesus levanta homens e mulheres para que cumpram propósitos. Ser cheio do Espírito Santo é estar pronto para morrer por Cristo. Ser cheio do Espírito Santo é um perigo. É um perigo.
Cuidado quando você faz essa oração. Todos os homens da Bíblia que estiveram cheios do Espírito Santo, a maioria deles foi martirizado. A grande maioria. Porque Jesus não pode exigir de pessoas que não têm o Espírito Santo coisas difíceis. As coisas difíceis, Jesus vai pedir para as pessoas que são cheias do Espírito Santo, que são capazes de renunciar à sua vontade, que são capazes de destruir suas narrativas convenientes, que são capazes de levantar de uma maca de descanso, para levantar-se e dizer: faça-se em mim, segundo o teu querer e segundo a tua boa vontade. Porque para mim o viver é Cristo, mas o morrer é lucro. Disse o apóstolo Paulo em Filipenses 1:21. E quando o apóstolo Paulo estava indo para Jerusalém, cheio do Espírito Santo, foi revelado a ele que em Jerusalém estava sendo aguardado para ele açoites e prisão. E o apóstolo Paulo, cheio do Espírito Santo, disse: em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra o ministério que Jesus me confiou. Quando o apóstolo Paulo se converteu, Deus o tirou da maca da religiosidade e colocou o apóstolo Paulo em pé para fazer a sua vontade. Tirou o apóstolo Pedro daquele barquinho de peixes e colocou o apóstolo Pedro para pregar um sermão que converteu 3.000 homens. Quando Jesus encontra comigo e com você, Ele quer nos tirar de um lugar de paralisia para nos levar para um lugar de vocação e de propósito. Porque aquele que tudo vê, aquele que tudo sabe, aquele que tem compaixão, é o mesmo que diz: levanta, pega a tua maca e vai. Amém? Que nessa manhã o Senhor Jesus te dê a graça, e a mim e a você, de nos tirar dos lugares de paralisia, de destruir nossas narrativas convenientes, de tirar de nós um espírito crítico e nos dar mais do teu Santo Espírito. Se você ainda não se converteu, não entregou sua vida a Jesus, não foi batizado, saiba que andar com Jesus é dessa forma. E se você quiser recebê-lo como seu Senhor e Salvador, prepare-se, sua vida não será mais a mesma. Mas alegre-se, porque o que está preparado para nós é muito maior do que a gente pode imaginar. Nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem desceu ao coração do homem o que Deus preparou para aqueles que o amam. Amém? Vamos orar? Vamos ficar em pé, o louvor pode vir. Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, e porque nessa manhã nós podemos aprender um pouco com a pedagogia do Teu milagre. Senhor, sabemos que nessa noite, nessa manhã, o Senhor está aqui e o Senhor nos vê. Só que o Senhor não nos vê só por fora, o Senhor nos enxerga por dentro. E o Senhor sabe o que está acontecendo com a gente. O Senhor sabe da nossa história e das nossas lutas. Mas o Senhor também faz uma pergunta hoje: você quer ser curado? E nós não arrumamos desculpas, queremos dizer ao Senhor hoje: sim, Senhor, nós queremos ser totalmente curados. Ainda que isso nos tire dos lugares de conveniência, mas é isso que queremos. Sair dos lugares de conveniência para entrarmos nos lugares de convicção. Sairmos do lugar de comodismo para irmos para o lugar da atividade que vem do céu. Do lugar, Senhor, que nos prendia há tantos anos, para um lugar novo, onde somos liderados pelo Teu Espírito Santo. Alguns de nós podem estar muito cansados, mas louvado seja o Teu nome, porque o Senhor é o sábado, e o nosso descanso não está num dia, o nosso descanso está em uma pessoa, o nosso descanso está em Jesus.
sabemos que sairemos desse culto, eu creio, totalmente renovados, com os olhos abertos, livres de toda a paralisia, para vivermos os teus santos propósitos e sonhos. Que a tua divina vontade se cumpra na nossa vida. Pode nos sacudir, Senhor. Preferimos dessa forma, porque somos responsáveis por aquilo que o Senhor nos confiou, e nenhum de nós se esquivará da missão divina que o Senhor confiou a nós. Recebe a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.